Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos estar falando um pouco sobre uma ideia, uma concepção de psicanálise desenvolvimentista. Então, há algum tempo atrás, eu postei no G+, em uma das redes sociais que tem aí da Google, eu postei uma foto de um esquema que eu havia feito no quadro da sala de aula e eu fiz por brincadeira uma esquematização no quadro e tirei uma foto para postar mesmo por uma descontração. Mas aí me veio uma certa preocupação, claro, de que as pessoas levassem ao pé da letra. Então, é aquela velha questão, principalmente eu não costumo brincar muito, então quando eu faço uma brincadeira às vezes me preocupa que as pessoas acabem interpretando ao pé da letra e isso acabe gerando algum dano de conhecimento, então algum dano de aprendizado, que as pessoas acabam entendendo a coisa de uma maneira errônea e que não é realmente o reflexo do que eu penso, do que eu entendo ou do que certos autores escreveram a respeito da situação. Então, nessa brincadeira que eu fiz, nessa esquematização, era algo semelhante a isso que eu tentei replicar aqui, porém na lousa que eu havia feito, a lousa ela era bem maior, então tinha uma condição de espaço bem maior. Aqui eu tentei fazer no espaço que eu tenho de um modo que aparecesse no vídeo. Seria um id, perdão, o eu superior, entenda-se aqui para quem se utiliza da antiga tradução, seria o id, o equivalente a ego e o superego. Aí, algumas anotações do tipo, o id, tudo posso, não existe eu porque não existe o outro, e não há lei. Então, isso seria uma fase inicial da criança, do desenvolvimento da criança, que seria aquela fase onde tudo posso, não existe uma compreensão do outro, simplesmente porque não existe uma compreensão de eu. Então não há um eu desenvolvido, automaticamente se não tem um eu, não tem o outro. Tudo que nós fazemos, quando nós temos um eu desenvolvido, que aí a partir da estrutura perversa nós já temos um desenvolvimento de eu, no caso do id seria só na estrutura, bem no inicial, no básico do básico da psicose, que teria essa questão de haver um conflito e uma não compreensão de eu e de outro, mas a partir do momento que nós entendemos o eu, fica um pouco difícil para nós entendermos um mundo sem nos basear por eu, né? Porque tudo na nossa vida é baseado pelo eu. Então, quando nós vamos falar, por exemplo, a respeito do nosso trabalho, nós falamos aonde eu trabalho. A pessoa de quem eu sou amigo ou amiga, a pessoa a quem eu namoro, a minha família, a minha casa, o meu carro. Então tudo nós falamos a partir do eu. Então é um pouco difícil para nós entendermos essa relação de um mundo sem o eu. Um mundo sem essa noção de que eu sou uma coisa e o outro é outra. É difícil para nós imaginarmos esse mundo, esse universo inicial da criança, que é um mundo onde não existe eu porque não existe outro. Então, simplesmente não existe nem o porquê se pensar em outro. E aí também vem uma coisa interessante, que é aquela cena que a gente vê com certa frequência, que se você chegar e tirar uma criança da mãe sem que ela te veja, ela se desespera de uma maneira assim que parece que ela vai morrer literalmente, porque a criança ela entra num estado de desespero, o nenê principalmente, quando ele é afastado da mãe, que para nós chega a ser incompreensível o porquê aquele desespero dele. Digamos assim, como ele não tem essa noção do eu, tudo que está ali é ele. Então ele não tem uma noção de que eu sou uma coisa limitada. Então tudo que está à sua volta é ele, tudo que ele tem alcance é ele. Aí quando ele tem a mãe não é a mãe, não é um outro objeto. A mãe é uma parte dele. E aí imagine você, para você entender esse desespero da criança, se imagine você deitado no seu sofá confortavelmente, assistindo sua televisão, aí de repente chega alguém com uma força descomunal, capaz de fazer isso, chega, arranca uma perna tua e leva embora. Você não se sentiria em desespero, você não sentiria uma dor imensa, e não apenas falando da dor física, de ser destacado um membro seu, mas também falando da dor psíquica de estar perdendo uma parte de você? Essa é a sensação da criança quando ela é afastada da mãe.
inicialmente quando ela está nessa fase de id. E por isso, esse imenso desespero dela quando acontece isso. Porque é essa questão de que está sendo arrancada uma parte dela. Então não é como se ela estivesse sendo afastada da mãe, que é um outro. É como se estivesse simplesmente arrancando metade do corpo dela. E é aí que a gente entende esse desespero que a criança manifesta quando ocorre isso. A partir do momento que ela entende que há um eu, que é onde ocorre a ruptura entre o consciente e o inconsciente, nesse momento do entendimento de um eu, ela começa a entender que ela é uma coisa e a mãe é outra. Então ela começa a entender que quando ela é afastada dessa mãe, não é que esteja sendo arrancado um pedaço dela, simplesmente ela está sendo afastada de um outro, de uma coisa que não é ela, mas que não faz não é tão drástico assim, porque é uma outra coisa. Então não é mais como se estivesse arrancando uma parte dela. É como se você estivesse segurando um copo de água e alguém viesse e tomasse esse copo d'água. Você até pode ficar com raiva da pessoa ter tomado algo que você entende que te pertence, mas você não sente mais aquele desespero, aquela angústia de como se alguém te arrancasse uma perna. E isso é aonde começa a ocorrer a questão da castração. Então, onde a criança ela entende que há uma lei, ela entende que há um outro, porém, essa lei e o outro ainda pertencem a ela. Então, é um momento em que a criança ela entende que há um outro, mas para ela esse outro tem que estar em função dela. Então a gente vê, por exemplo, isso no discurso de algumas crianças, que é bem interessante. Por exemplo, a criança fala que não quer que a mãe ou que o pai, quando o pai exerce a função materna de maneira efetiva, não quer que a mãe e o pai vão trabalhar. Aí você pergunta para a criança, mas por que você não quer que papai e mamãe vá trabalhar? Ah, porque eu quero que você brinque comigo. Então é aquela história, o bem-estar familiar, a estabilidade financeira, tudo isso está longe da compreensão dela. Então para ela não importa o que é necessário, não importa que a sociedade te obriga a trabalhar, para ela importa que ela te quer ali. Então a vontade dela se sobressai a tudo. E aí que é essa ideia de que o outro me pertence. Então meu pai e minha mãe sim são uma coisa à parte de mim, mas eles me pertencem. Eu mando neles, eu quero eles, eu tenho que ter eles, não tem por que eu não ter eles, se eu quero eles. Então eu quero, eu posso. Não há uma compreensão de que nem tudo que eu quero eu posso, não há uma compreensão de que há uma lei que intervém, que é uma lei que me proíbe de certas coisas. E aqui não falando lei, quando se fala em lei dentro da psicanálise, é muito importante também destacar que não se fala exclusivamente de uma lei no sentido legal, no sentido legislativo. A lei dentro da psicanálise é um impedimento. Esse impedimento pode ser legislativo, esse impedimento pode ser social, pode ser moral, pode ser um impedimento religioso, pode ser várias formas de lei. Então, por exemplo, um exemplo de um impedimento social. Por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa assim meio emblemática que tenha sentido. Eu, por exemplo, não trabalhar. Eu ser um vadio desocupado que fica pedindo esmola. Entenda-se que vadio, devagar, desocupado, não também falando isso no sentido pejorativo que dá a sensação. Então não que necessariamente isso seja ruim, mas socialmente falando, a nossa sociedade entende isso como péssimo. Então eu não trabalhar, eu ser desocupado e ficar pedindo esmola. Legalmente falando, ao menos no Brasil, isso não é crime. Então não há uma lei no sentido legislativo que me impeça de vagar e de pedir esmola. Porém, socialmente falando, nós sabemos que há uma lei que me impede disso. Há uma lei moral desenvolvida pela sociedade que me diz que esse ato é um ato tido socialmente como muito baixo. Então, muitas vezes eu vou evitar vagar, vou evitar ficar desocupado, sem emprego, não é nem pela condição de vida, não é porque eu acho que eu vou ter uma vida ruim ou inferior com isso, e não é porque há uma lei que me impeça disso, porque não há. Não há uma lei legislativa que me impede disso, mas há uma lei social. Outro exemplo, por exemplo, o adultério já foi legalmente crime, então já foi considerado perante a lei um ato ilegal você se relacionar sexualmente com outra pessoa sendo casado. Hoje não é mais, então hoje já foi excluído da legislação brasileira o adultério como crime. Mas ainda assim, muita gente não vai cometer o adultério, não
porque ela seria ilegal, porque hoje não é mais, mas sim porque a sua religião diz que é errado, porque a sociedade lhe diz que é errado, porque a sua família lhe diz que é errado. Então tudo isso é lei. Então quando a gente fala na psicanálise da entrada da lei, não é a lei no sentido legislativo, mas é a lei no sentido de impedimento, seja de qual parâmetro for essa lei. E aí nessa questão então do eu, a criança ela tem um entendimento de que ela e o outro são coisas à parte, são coisas separadas, porém o outro, a lei, ela entende, mas ela acredita que essa lei e esse outro estão em função dela, pertencem a ela. Então a vontade dela prevalece sobre tudo. Ela quer, ela pode, não importa o que a lei diz. A lei existe, mas é submissa a ela. E aí, um terceiro estágio, que seria entendido, se fôssemos ver a psicanálise como desenvolvimentista, como o último estágio do desenvolvimento, seria o eu superior, onde a criança tem o reconhecimento da lei. E aí seria o desenvolvimento das neuroses, então seria onde o neurótico se estruturaria, e que seria aquela questão de que eu sei que é um outro, eu sei que é uma lei e eu me torno submisso a essa lei e eu entendo que o outro não me pertence. E aí eu me desenvolvo neurótico. Por quê? Porque eu não posso tudo o que quero. E como eu não posso tudo o que quero, porque é uma lei que me impede, e eu não dou conta do que eu não posso, aí eu me utilizo das defesas do neurótico para tentar viver sem dar nenhuma situação que eu muitas vezes não dou conta. Então o que acontece? Quando eu entendo que há um outro e que o outro não me pertence, que há uma lei que me impede de muita coisa que eu quero, eu passo a usar as defesas do ego. Então eu passo a reprimir coisas. Então, por exemplo, eu quero uma determinada coisa, mas eu sei que eu não posso. Por exemplo, eu sempre gosto de pegar exemplos drásticos, então não levem ao pé da letra, porque os meus exemplos normalmente são bem drásticos. Mas, por exemplo, eu quero matar o outro, porque eu tô furioso, porque a pessoa me fez um mal, porque a pessoa me prejudicou, eu quero matar ela. Se eu estou numa fase de id, que seria quase impossível um nenê realmente ter capacidade e forças para matar um outro, mas a gente vai ver um pouco mais à frente por que isso não é tão sem lógica pensar em um adulto, porque aí que entra a questão da psicanálise não ser desenvolvimentista. Se eu estou numa fase de id, eu quero matar o outro, na verdade eu nem vou querer matar o outro, eu quero eliminar uma coisa minha que eu não gosto, porque o outro não me pertence, não há um outro na verdade. É bem difícil falar, como eu falei, é complicado você se imaginar no id, porque o id é uma fase que, como nós já temos tão interiorizado e tão forte em nós o eu, é difícil você pensar em uma fase que não exista eu, que tudo seja uma coisa só. Então não existe eu, não existe outro. Então se eu quero matar o outro, não é um outro, eu quero simplesmente eliminar uma parte de mim. Então essa parte está me incomodando, eu quero eliminar, assim como uma unha comprida que está me arranhando, está me incomodando, eu vou lá, corto e jogo fora. Então aí também entra a questão de que na psicose, que seria uma fase do id mais intenso, o sujeito ele não entende como errado matar o outro, porque não há uma lei que impeça ele de nada e porque o outro é uma parte dele. Então eu simplesmente eliminei uma parte minha que me incomodava. Já no eu, se eu quero matar o outro, eu entendo que é uma lei, eu entendo que o outro não sou eu, mas isso não me impede. Então eu vou e mato, mas eu vou tentar esconder, eu vou tentar disfarçar, eu vou tentar dar um jeito de me defender da lei que eu sei que existe, mas a qual eu não sou submisso. Agora, se eu estou na minha fase do eu superior, eu sei que é uma lei, eu entendo ela e eu sou submisso a ela. Então eu não posso matar o outro. Literalmente eu não posso, porque é uma lei que me impede. E essa lei seja a legislação, então, eu não mato porque eu vou preso por 30 anos. Não, a lei não é a legislação, eu não mato porque na minha religião é pecado matar outro ser vivo. Ou então eu não mato porque a sociedade me ensinou que é errado tirar a vida de outro sujeito. Então, seja qual for o parâmetro dessa lei, se eu não posso matar, eu tenho que dar conta desse sentimento. Eu tenho que dar conta dessa carga sentimental, desse desejo de eliminar o outro que eu não posso suprir. Porque eu não posso matar o outro. E aí que entram as neuroses. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou reprimir isso para o inconsciente. Só que quando eu reprimo isso para o inconsciente, e aí já a ruptura completa entre o consciente e o inconsciente, quando eu reprimo isso, eu acabo
fazendo com que isso retorne para mim em forma de sintomas. E aí se desenvolvem os sintomas neuróticos, que é a questão de eu passar a ter alguns sintomas histéricos, então eu passo a ter dificuldade, alguma dificuldade no corpo, então alguma dor inexplicável biologicamente, algum processo, por exemplo, de fobia, então eu passo a ter medo de um objeto, ou então as questões da obsessão, compulsão, aonde eu passo a ter compulsão por algo, então algo tem que estar exatamente aonde eu quero, uma coisa tem que ser exatamente como eu quero. Essas são as formas de defesa do neurótico. Só que aí entra uma dificuldade em se ver a psicanálise desse modo. Porque quando nós vemos a psicanálise como desenvolvimentista, nós nos esquecemos de um princípio básico que o Freud já nos ensinou na sua teoria, que é o desenvolvimento, ele não é uma linha reta. Então normalmente a gente entende a história, tudo como uma linha reta. Então ela vem vindo, passa. Então quando eu estou aqui, não existe mais o que está para trás, no entendimento clássico. Porém, o Freud ele nos traz um conceito chamado de regressão. Então, quando o Freud nos fala da regressão, ele nos fala que a nossa história ela não segue esse curso que normalmente nós temos o hábito de colocar deste modo. Então, a nossa história ela não segue uma linha reta, mas sim o que muitos historiadores posteriormente vão trazer o conceito de aspiral. Então ela sempre dá um tanto para frente, mas retoma um pouco do passado. E ainda Freud vai um pouco além, que ele diz que nós podemos literalmente inverter essa espiral e retornar ao passado. Então para Freud o desenvolvimento não é uma linha reta, mas sim uma linha que pode voltar para trás. E quando nós podemos voltar para trás, que é a regressão, nós voltamos ao nosso estado, tanto de eu quanto de id. Quando nós voltamos para esse estado, não faz mais sentido pensar, por exemplo, no eu superior. E aí que ocorre, por exemplo, casos como os das psicoses adultas. Então, na psicose adulta, o sujeito, ele já, em teoria, passou pelos 3 estágios, ele entendeu o eu, porém, alguma coisa na vida dele é tão intensa e tão forte que faz ele ter uma regressão. E aí essa regressão pode ser para o eu, que é aonde ele passa a desrespeitar essa lei, mesmo tendo o entendimento dela, ou essa regressão pode ser para o id, aonde ele se perde completamente no entendimento de haver uma lei. Porque ele teve esse processo, esse conceito que o Freud nos define como regressão. Aí é que entra a complicação. Quando você pensa na psicanálise desenvolvimentista como se fosse uma linha reta, superando sempre o estágio anterior, você se esquece dessa possibilidade de retorno. E não podemos nos esquecer, porque é isso, esse retorno, que faz com que, por exemplo, um eu superior desenvolvido, que seria um neurótico, então, um neurótico, ele possa, por exemplo, ter episódios que seriam característicos de um psicótico, que é, por exemplo, a questão da alucinação. Então, por exemplo, alguns falam, mas como que o neurótico alucina? Alucinar não é coisa de psicótico? Só que como esse desenvolvimento da psicanálise, ele não é uma linha que supera tudo e deixa no passado, o id permanece, o eu também. Você simplesmente vai acrescentando coisas, você não elimina o passado. Sendo assim, pode sim um psicótico alucinar, obviamente, como um neurótico também alucinar. Pode sim um perverso, que seria a tendência dessa estrutura aqui do meio, pode também alucinar, pode ter situações que seriam características de um psicótico. Por isso é muito importante que a gente não tenha uma compreensão literal dessa ideia de psicanálise desenvolvimentista, porque nós podemos cair em alguns erros
que o Freud já nos demonstrou que não podemos cometer. Um dos exemplos claros de regressão que eu encontrei em um livro que eu li e eu achei muito bacana é em relação à questão de relacionamentos. Então, em teoria, o id seria da fase oral, o eu da fase anal e o eu superior da fase genital. Porém, quando esse eu superior ele se desagrada com um relacionamento, ele se desencanta com uma situação, ele pode regredir para o id, tendo características como, por exemplo, a satisfação oral. Então a gente vê de algumas situações, por exemplo, de pessoas terminarem um relacionamento e irem pro bar beber. O que é isso senão uma insatisfação com a fase genital, que seria a relação com o outro, e uma retomada a uma fase primitiva, que seria do id, que é uma fase de satisfação oral, onde você tinha a satisfação, por exemplo, na amamentação. Então é uma regressão a uma fase tida como mais primitiva do ser. Isso é uma das situações. Ou pode, por exemplo, a pessoa fumar, se já fumava, fumar de uma maneira ainda mais intensiva. Poderíamos considerar, por exemplo, o ato de fumar em si como um ato extremamente infantilizado, então um ato de uma satisfação inicial, da satisfação oral do id, que pode se apresentar no eu superior. Então, não podemos entender como se a psicanálise sendo uma superação de um e do outro. Então, uma coisa para exemplificar isso que é possível usar, façam de conta que isso daqui é um copo. Então, isso daqui é um copo de água. Diga-se de passagem que é de água porque eu vou pôr água dentro dele. Então, vamos fazer de conta que esse copo ele está com 1/4 preenchido de água. Isso aqui seria o nosso id. Então, um copo com 1/4 preenchido de água. Porém, quando eu venho e acrescento aqui com uma jarra, então finjam que esse negócio esdrúxulo aqui é uma jarra. Quando eu venho aqui e acrescento água nesse copo com uma jarra e encho ele até a sua metade, ou algo próximo disso, eu não deixei de ter esse 1/4 inicial. Eu simplesmente acrescentei mais coisas que fará com que esse copo venha até a metade. E assim é o desenvolvimento da psicanálise. Então, quando eu acrescento o eu no id e tenho um entendimento de que o outro é uma coisa à parte de mim, eu não excluo o id. Eu simplesmente acrescento algo a mais nele. E eu tenho um copo mais cheio. Porém, se eu fizer uma regressão e esgotar essa outra parte, esse outro 1/4 que me fez ter meio copo, eu vou voltar a ter esse 1/4 de copo. E assim é na estrutura. Então, se o sujeito ele faz uma regressão e ele volta à fase do id. Então, porque o id está presente nele. Ele não eliminou esse id quando ele desenvolveu o eu. E aí é importante também entender que quando eu faço uma regressão, eu não altero minha estrutura. Então, pela visão psicanalítica, a estrutura ela é inalterável. Então, quando eu faço essa regressão, eu volto a uma satisfação no id. Mas a minha estrutura, se ela é neurótica, ela continua sendo neurótica. E isso também é muito importante a compreensão. A estrutura dentro de uma visão psicanalítica não se altera. Dentro de outras abordagens, existem algumas abordagens que elas até têm um entendimento de estrutura, como a psicanálise tem, porém a estrutura delas é uma estrutura alterável, diferente da psicanálise, que se o sujeito ele é neurótico, ele vai ser neurótico, se ele é perverso, ele vai ser perverso, assim como se ele for psicótico, ele vai continuar sendo psicótico. Espero que isso tenha deixado um pouco mais clara essa questão. Então, esse esquema é uma brincadeira que até é interessante para se pensar a psicanálise por um outro lado, mas nós devemos ter muito cuidado ao se pensar a psicanálise por esse lado, para não confundirmos as coisas e não entendermos a psicanálise como algo que, então, o sujeito ele desenvolveu o eu, ele já não tem mais o id, ele se tornou perverso, ele não tem mais chance de ser psicótico. Não é assim.
Porque, apesar da estrutura dele sim se tornar perversa e posteriormente se tornar psicótica, se tornar neurótica, ele pode ter regressões ao estado de perversão ou de psicose. E isso faz com que não se possa ter essa visão tão desenvolvimentista da psicanálise. Espero que isso tenha deixado as coisas um pouco mais claras, que eu não tenha confundido ainda mais. É isso. Um abraço a todos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.